Renata, há pouco eu trazia com o Pedro Duran a manifestação do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que ele fala que, olha, da forma como agora será feito esse pagamento das emendas parlamentares por decisão do Supremo Tribunal Federal, isso tem gerado um certo incômodo entre os parlamentares. Em que medida isso pode comprometer essa votação do pacote de corte de gastos que é tão importante para o governo? Carol, na verdade, na medida em que se faz um barulho, né? Porque o que a Isabel traz, que é essa liberação de 7,8 bi de emenda aí, o que significa isso? Na verdade, significa que o governo está liberando um valor para incentivar, vamos dizer assim, com que os parlamentares aprovem o corte de gastos. Só que o que está acontecendo? Nessa história, está muito clara, mas só que isso não é de hoje, isso não é novidade. Historicamente, no Congresso Nacional, sempre é assim, pode ser em qualquer governo. Precisa de mobilização para poder votar uma pauta importante de interesse do governo, sempre tem liberação de emenda. O que está acontecendo? Os parlamentares agora estão irritados, dizendo, não, mas vocês estão dizendo que está tendo um toma lá da cá, vocês estão liberando essas emendas agora para poder pressionar a gente. Gente, sempre foi assim, não há novidade nisso. Agora, o que está pegando de verdade, esse é o discurso, que é o discurso da superfície, Carol. Agora a gente tem que aprofundar e entender o porquê que há uma certa má vontade em relação a isso. Por quê? Porque, na verdade, o ministro Flávio Dino, lá com as outras emendas, o ministro Flávio Dino botou uma série de exigências que o governo, que os parlamentares não querem cumprir. Agora, quando você pergunta para o governo, vocês liberaram as emendas para poder incentivar com que os parlamentares votem o pacote de ajuste fiscal, obviamente que o Palácio do Planalto vai dizer que não tem nada a ver, que é uma coincidência, mesmo porque você vai fazer outro discurso, não existe outro discurso. Mas é claro que a gente sabe que uma coisa caminha junto com a outra, totalmente paralela, elas caminham juntas. Mas, claro que isso tem irritado parte dos parlamentares. Agora, o que a gente ouve o tempo todo? O que o Flávio Dino ele quer, ele exige, é muito difícil para a gente. Mas por que é muito difícil? Não, porque vai burocratizar todo o processo. Vai dificultar o processo. Claro que vai dificultar o processo. Quando você tem um dinheiro que sai de um lugar e vai para o outro, e você não sabe quem mandou e nem sabe para onde aquele dinheiro foi, obviamente, isso abre margem para inúmeros problemas. Agora, o que o ministro Flávio Dino pediu? Olha, existe um montante, o montante está disponível, só que a gente precisa, no portal da transparência, é o mínimo, saber quem foi que mandou esse dinheiro e para onde mandou esse dinheiro. Se a gente for pensar na nossa vida cotidiana, Carol, acontece exatamente isso. Quando você manda um dinheiro para uma outra pessoa, você faz um Pix, tá lá o seu nome para o nome da outra pessoa e você consegue, a Receita Federal consegue rastrear isso perfeitamente e é assim que funciona no cotidiano das pessoas. Foi isso que o ministro Flávio Dino pediu e é isso que os parlamentares não querem. E aí tem um outro ponto, Renata, que é com relação à velocidade dessa tramitação, dessa votação no Congresso. A gente já tem na pauta a urgência da votação no dia de hoje e a gente sabe que o calendário está apertado em meio a toda essa negociação, em meio a esses incômodos que vão surgindo. Exatamente. E a urgência foi pautada ontem, só que aí o que eles fizeram? Não vamos votar. E o que é isso? Um recado. É um recado para o governo, olha, não vai ser simples assim. E isso começa, de fato, a pressionar o governo. Tanto começa a pressionar que a Advocacia Geral da União, o que ela teve que fazer? Teve que pedir um embargo, apresentar um embargo de declaração lá para o Supremo, uma decisão referendada pela maioria dos ministros, a grande maioria dos ministros, uma decisão totalmente referendada, mas a AGU teve que pedir, fazer um gesto
para o Congresso para dizer, olha, peraí, calma, a gente vai tentar entender exatamente o que o Supremo quer, quem sabe a gente consiga flexibilizar um ponto aqui, um ponto ali, mas é exatamente isso que você disse. O tempo urge. A gente tem 3 semanas, só menos de 3 semanas para o recesso. O governo precisa aprovar esse pacote de gastos. Não está no radar de que não vai ser aprovado, não. Certamente ele não vai ser aprovado do jeito que o governo pediu. O bolo não vai vir prontinho. Certamente vão ter modificações. Mas o governo sabe disso também, mas o governo precisa aprovar. E a expectativa é que, de fato, seja aprovado. É muito ruim também para o parlamentar dizer, não, eu vou impedir aqui, eu vou travar a votação e eu não quero ajuste fiscal. É muito ruim também isso para o parlamentar ou para a bancada que propor uma atitude dessa. No entanto, claro que o Congresso está vendendo dificuldade, mas o Congresso vende dificuldade desde que o Congresso é Congresso. E por que vende dificuldade? Porque quanto mais difícil mais o governo entra, o Palácio do Planalto entra com liberação de emenda. Sempre foi assim, Carol, e sempre vai ser assim. Só que, claro, quando a gente fala, eles ficam bravos, porque não existe, não é um toma lá da cá. É um toma lá da cá. Agora, claro que o assunto precisa ser mais aprofundado, porque mais preocupados com o ajuste fiscal, eles estão com as emendas parlamentares que ainda precisam ser liberadas e dependem desse aval do Supremo, Carol.